Senhor presidente, deputado Julianelli, que pertence à rede, eu fico feliz de verificar que no expediente final a oposição tomou o poder. Até o PSOL também já está participando do poder. Espero que também tenha uma vaguinha aí nessa cadeira, deputado Julianelli. Mas, brincadeiras à parte, o que me traz hoje aqui ao púlpito é a desastrosa gestão do governo do Estado. Um governo que eu julgo inerte. Inerte no sentido de parado. E quando resolve se mexer, o faz de uma forma atabalhoada, como foi a recente decisão de não pagar pensionistas inativos que percebem mais de R$2.000. Um desastre total. Já disse aqui, repito, inconstitucional, ilegal e imoral, para não adjetivar mais. De outro lado, insiste em fazer as afirmações, como vi hoje no jornal o Globo, já totalmente superadas. Como a Assembleia estivesse negando ao Estado que ele economizasse, que a Assembleia não aprovou a extinção das 6 fundações, que daria uma economia para o Estado de 500 milhões de reais. A mentira mais deslavada que eu já vi. Se a gente somar os orçamentos de 2016 daquelas 6 fundações, não dá 140 milhões de reais. Além do mais, todos os funcionários ativos permaneceriam no Estado. Na época a gente discutiu que aquela economia errada que se ia fazer, porque ia diminuir a eficiência do Estado em áreas sociais importantes, não representava nem 70 milhões de reais. Mas insistem em dizer esse número errado. Está no jornal o Globo de hoje. Depois que os projetos que iam alterar o bilhete único, um mudando a forma de reajustar anualmente as tarifas, e outro mudando a forma de computar as 2 viagens que fazem direito o usuário, que esse projeto a gente teria arquivado, rejeitado. O projeto está na mesa diretora, senhor deputado. Esses 2 projetos sequer veio à pauta. Como é que a gente arquiva aquilo que sequer veio à pauta? A hora que vier a pauta, a gente vai emendar, discutindo, mas nem que sequer veio a pauta. E nem vi nenhum movimento executivo fazendo pressão no parlamento para que isso fosse a pauta. Aí volta também com aquela velha história do aumento das alíquotas previdenciárias. E eu volto a dizer, esse assunto já foi aqui muito discutido. Hoje, o Poder Executivo cobre a contribuição patronal dos outros poderes, porque o próprio Poder Executivo mandou para essa casa, em 2007, um projeto de lei para que em 2015 os poderes recolhessem 19%, em 2016, 20%, em 2017, 21%, e 2018, 22%. Se quer discutir um dia aumento de contribuição previdenciária do servidor, cumpra o Executivo e os poderes o seu dever, que ainda não cumprem, de recolher 22% de contribuição patronal. Porque isso já está definido. A lei diz: a contribuição mínima do servidor é 11%,
e do patrão é 22. Ora, nem os 22 os poderes estão recolhendo hoje. 22% estão recolhendo 20%. Aí voltam com esse tema e não fazem aquilo que deviam fazer. O tempo vai passando e já fosse 1 ano e 3 meses de um governo que não é novo, é de continuidade, e não fizeram um estudo profundo da reforma administrativa do Estado. O que é fazer uma reforma administrativa do Estado, a começar pelo Executivo? Quantas secretarias tem? Quais são as funções que fazem? Quantos órgãos tem? Quais são as funções que fazem? Como a gente pode manter a mesma eficiência acabando com essas superposições de atividades? Isso que é um estudo de reforma. O Estado tem 25 secretarias. 25 secretarias. O Estado de Goiás tem 8. O Estado de Santa Catarina tem 15. Dando 2 exemplos que eu me lembro de cabeça. Para que a gente tem 25 secretarias? Para ocupar espaço político partidário eleitoral. Para surpresa de muitos, achávamos que era 6 meses o prazo de desincompatibilização, mas não é, é 4. Então, só 4 meses antes de 3 de outubro, que vai dar setembro, agosto, julho, junho, né, é que vão ter esses secretários de volta. Aí eles vão pensar em começar a fazer um estudo, quando ele já devia estar pronto. E se é emergência, não importa acordo político partidário eleitoral. E se eles não dão exemplo, os outros poderes também não o fazem, porque tem que vir economia de todos os lados. Mas o grande consumidor, disparado, é o Poder Executivo. E depois, o Poder Judiciário. E depois, o Ministério Público. E, por último, a Assembleia com o Tribunal de Contas. Ora, então essas observações mostram que realmente nós estamos com um Estado inerte. De outro lado, o governo federal, eu não vou dizer nem que é inerte, porque esse não existe, não tem governo. Já não tinha antes dessa discussão do impedimento, agora mesmo é que acabou de vez. Então não há governo federal, governo do Estado paralisado, a prefeitura se dissolvendo em brigas, e ainda se fala em Olimpíadas. Como eu posso imaginar em agosto Olimpíadas, se a segurança falir e se a saúde falir, que estão em regime pré-falimentar? Como fará essa Olimpíada? O servidor não recebe, os protestos aumentarão, e os chefes desses poderes acham que vão tirar do baú uma solução mágica, e não tem solução mágica para isso. Então, senhor presidente, por mais que o tema nacional seja relevante, que por mais que eu me prenda e entre nos detalhes das questões do impedimento da presidência, e se lá estivesse, teria votado sim, não sim agradecendo aos meus filhos, netos, não, sim no sentido se há ou não há crime de responsabilidade. No meu entender, houve. E eu, nesse particular, senhor presidente, eu sou coerente. Porque quando examinamos aqui a conta de gestão do governador Pezão de 2014, dei o meu voto escrito na comissão de orçamento pela rejeição das contas, porque ele tinha dado uma pedalada de R$1 bilhão. O que quer dizer isso?
gastou, sem cobertura de nota de empenho, R$1 bilhão. E isso fere, salvo erro de memória, o artigo 36 ou 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Você, em último ano de governo, nos últimos 6 meses, você gastar sem cobertura de empenho e sem saldo no caixa para fazer esse pagamento. Dei o voto lá, fui derrotado e defendi aqui no plenário, onde fui novamente derrotado, dizendo, aquela época, que a presidente Dilma tinha dado uma pedalada de bicicleta, porque foi de 58 bilhões, mas o senhor Pezão tinha dado uma pedalada de velocípede, porque tinha sido de 1 bilhão. Então, independente dessa questão, que é gravíssima, porque é sempre um descumprimento da LRF e até também um desrespeito lá ao Congresso Nacional e aqui ao Parlamento Fluminense, é que eu verifico também que o nosso esforço de 2015, e Vossa Excelência que preside, foi solidário em tudo, de termos aprovado aqui mais de 2 dúzias de leis para aumentar a receita do Estado, de pouco adiantou, porque 4 dessas leis até hoje não foram regulamentadas. 4. Taxa de fiscalização ambiental sobre petróleo e gás. Taxa de fiscalização ambiental sobre a produção de energia nuclear, termoelétrica e hidrelétrica. Parcelamento do IPVA e parcelamento da taxa de incêndio. Isto, em português claro, é renúncia de receita. E renúncia de receita é, para agente político, deputada Marta Rocha, há de entender o que eu estou dizendo, para agente político é crime de responsabilidade. Se fosse para agente público, seria improbidade administrativa. Então, o governador é ente político, é crime de responsabilidade. Aliás, alguns crimes de responsabilidade vêm sendo cometidos. Estou alertando, senhor presidente, para que depois não se surpreendam. Esta decisão tomada, por exemplo, pelo governador em exercício, Francisco Dornelles, no meu entendimento, quando ele rasga o Estatuto do Idoso, quando ele fere a Constituição, porque se apropria de tudo aquilo que o aposentado já descantou para pagar outros e não paga o aposentado, também tem esse mesmo viés do crime de responsabilidade. Então, chamo a atenção mais uma vez, porque cada vez tudo está se tornando mais sério. Então, senhor presidente, para não esgotar meu tempo, queria fazer aqui esse registro e, mais uma vez, aqui registrar que o senhor fica muito bem nessa cadeira. Muito obrigado.